Que prazer estar com você. Está no ar agora o Vida na Vida, nosso podcast. E nós estamos aqui toda semana, né, compartilhando com você um pouquinho da Palavra de Deus, tendo sempre um convidado especial com a gente para compartilhar a vida, para compartilhar a sua história, experiência. E tem sido uma alegria, um prazer estar envolvido nisso. Se você não me conhece, meu nome é André Rangel, eu sou um dos pastores na Nova Vida Família da Fé. Tenho tido a alegria, né, de estar à frente servindo os pastores da igreja, e um dos pastores que tem me abençoado muito, responsável hoje por uma das nossas igrejas, que começou pouco tempo atrás, completou 7 anos, há pouco tempo também, e faz hoje uma diferença muito grande ali no bairro de Jardim Tropical, ali em Nova Iguaçu, é o pastor Franklin. Que bom ter você aqui com a gente. Franklin, seja bem-vindo. Hoje é dia da gente bater um papo muito legal, conhecer um pouquinho mais de você. Eu queria dizer que é um prazer te ter aqui. Que legal, bicho. Estou muito feliz de poder estar aqui com você, né? Na mesa, verdadeiramente na mesa, né? Na mesa com o Frank, na mesa com o Bispo. Para mim é uma alegria, uma satisfação poder estar aqui, bater esse papo, falar de Deus, falar de reino, falar de igreja, falar de vida, falar de tudo isso. É bom, é importante demais. É isso aí. Frank já está com a gente na Nova Vida há um tempão já, muitos anos. Mas é pastor há pouco tempo. Quantos anos você tem de ministério pastoral, Frank? Novembro, faço 3 anos. 3 anos agora. Novembro, E, assim, ele vai contar um pouquinho para a gente da história dele, mas ficou muito tempo ali no Parque Fluminense, junto com o pastor Josemar, especialmente com o pastor Josemar, mas antes também, né? E foi ordenado lá e assumiu a igreja ali em Nova Iguaçu. Tem tido uma experiência maravilhosa, ele com a sua esposa, Juliana, seus filhos, e a gente dá graças a Deus pela sua vida. Tenho certeza que Deus está construindo algo tremendo ali naquele lugar. Amém. Há pouco tempo atrás, a gente teve uma festa de 7 anos de aniversário lá da igreja, e eu tive a honra, o prazer de estar lá com vocês, celebrando. E eu senti, né, de Deus assim, um ambiente tão gostoso, mas e muito saudável, eu acho que apontando para um crescimento muito grande. A igreja antes estava num lugar um pouco mais escondidinho, não muito, mas um pouquinho, e agora está bem na praça ali de Jardim Tropical. Bem no centro de Jardim Tropical. Bem no centro. Tomara que muita gente ouça e fique sabendo, né, que tem uma nova vida ali e possa estar lá visitando você. Verdade. Frank, seja bem-vindo. Conta um pouquinho da sua história, da sua vida com Deus, para o pessoal que não te conhece, que não, se tivesse que te perguntar, né, quem é o Frank? Como é que é a sua história com Jesus, né, desde lá de trás, o que você lembrar até hoje? Verdade. Minha história com Jesus, rapaz, começou no ano 96. A minha história com Jesus foi uma coisa assim tão impactante na minha vida que eu tenho tudo marcado na mente, sabe? Registrado. O dia que eu aceitei Jesus, o dia que eu me batizei, o dia que eu casei, que foi uma coisa muito marcante. Eu costumo dizer que antes de eu, né, servir a Cristo, aceitar Jesus, costumo dizer que eu já estava sendo preparado para o Evangelho. Né, algumas coisas assim que aconteceu na minha vida, né? Eu vim de uma família muito humilde. Né, hoje eu não tenho o nome do pai no RG. Né, mãe perdi com uns 2 anos de idade e fui criado por outras pessoas. E quando eu crescia, né, no meu crescimento, né, eu via muitas pessoas falando assim: o que vai ser desse menino? O que vai acontecer? Como é que vai ser sem pai, sem mãe, sem nada? E eu, às vezes, me perguntava sobre isso, né? Como é que vai ser de mim? Por que Deus está fazendo isso? Mesmo não sendo cristão, sabendo que existia um Deus no céu, eu vinha com essa pergunta. Hoje, quando eu olho para tudo isso, no dia que eu aceitei Jesus, eu comecei a entender e compreender. Né? A minha mente hoje, o que ela me diz hoje, o que meu espírito diz para mim é o seguinte: você estava sendo preparado para ser crente, para ser cristão, né? Para servir a Deus. Eu estava refletindo esses dias sobre a vida de João Batista, né? Se você olhar a vida de João Batista, ele era filho do sacerdote Zacarias. Né? João Batista era para ser sacerdote, não profeta. Né? João Batista era para nascer, era para crescer no templo. Né? Mas onde que João Batista cresce? A Bíblia diz que o menino crescia no deserto. Né? E por que Deus tirou do templo para crescer no deserto? Era a maneira que Deus criou para poder preparar ele. Se tu vê na história bíblica, todas as pessoas que foram para o deserto, foram para o deserto para ser preparado para alguma coisa. Para cumprir propósito. Para cumprir um propósito. Então, quando eu comecei a tomar um entendimento do cristianismo e eu comecei a olhar para trás coisas que eu não entendia por que eu estava vivendo aquilo, é como se eu estivesse vivendo num deserto. Então, eu entendi que Deus estava me preparando para uma obra em Cristo. Hoje eu uso muito isso no meu dia a dia, nos desafios, né? Quando me deparo diante de um desafio, de uma luta, eu lembro lá de trás, eu falo, não,
Eu fui preparado para isso. Verdade. Eu fui preparado para Você já passou por alguns desertos. Por alguns desertos. É muito interessante você falar isso. E eu não sei se você já tinha me falado, mas eu não lembrava dessa questão de você não ter tido o pai e a mãe biológicos assim presentes na sua vida, né? E isso todo mundo vai dizer, e eu acho que eu concordo, né, que tem um significado muito forte. E eu não faço ideia desse universo porque tive meus pais a vida inteira, né? Minha mãe morreu faz pouco tempo atrás, meu pai está aí vivo ainda, e a presença dele na minha vida faz diferença até hoje. Então, eu entendo até que as pessoas julgassem que você já estava desqualificado por algumas coisas, condenado, que não ia, né? não se esperava muito do Frank. Não se esperava Mas muito. Deus estava ali levando você para esse lugar. No dia que eu tive um encontro com Jesus, eu entendi perfeitamente. Eu lembro até hoje, eu vou contar uma coisa aqui que de repente, tem tempo que eu não falo, nem minha esposa de repente sabe. Eu lembro até hoje, eu tinha uma namorada, né? E o irmão dela estava prestes a juntar e morar numa casa. E nessa casa moravam outras pessoas que tinham uma outra religião lá. E o irmão dela pediu uns irmãos da Igreja Assembleia de Deus para poder orar na casa. E eu fui para lá junto com ela. E quando eu cheguei lá, o irmão estava lá orando, liberta, coisa e tal, eu estava lá fora. O rapaz veio de lá, ele colocou a mão em mim e começou a trazer uma revelação e uma profecia. Eu lembro até hoje quando ele disse assim para mim: eu sou o seu pai. Deus falando comigo: eu sou o seu pai. Dá um passo para mim e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. E eu fiquei emocionado porque ele falou coisas que só eu sabia de intimidade em relação a essa minha vida. E a partir dali minha vida começou a mudar. Minha mente, a minha forma de ser, meu pensamento, começou a mudar. Só que não foi assim de uma noite para o dia. Eu me tornei um pouco resistente a isso, essa palavra. Mas essa namorada, uma semana depois, ela começou a ter problemas, ela não conseguia dormir, começou a ver coisas, e alguns irmãos diziam que aquilo que ela estava vendo era o espírito que tinha sido expulso da casa, que entrou na vida dela. Então, aí ela falou assim: não, você tem que ir para uma igreja, procurar uma igreja, buscar uma igreja, coisa e tal. E aí ela sentiu o desejo de ir numa igreja. E alguém falou: pô, qual igreja que a gente vai? Onde tem uma igreja aqui? E alguém falou: não, tem lá embaixo, tem uma igreja Nova Vida, vai lá na igreja Nova Vida. Então eu fui mais para acompanhar ela do que propriamente pela profecia que eu recebi. Isso em 96, você falou? 96. Vai lá, tem a igreja Nova Vida. Eu não conhecia a igreja Nova Vida. Você foi meio que já acompanhante dela. Já acompanhante dela. Aí fui lá, gostei do louvor, que eu nunca tinha visto um louvor daquele jeito. Porque a igreja, para mim, eu antes de aceitar Jesus, eu tinha dois medos de aceitar Jesus. Que era eu ter que parar de jogar bola. E o outro era que eu tinha medo de ter que usar calça e roupa de manga, Olha só. E eu descobri que não precisava nada disso, então facilitou um pouco mais a minha caminhada, Quando você chegou lá, você teve uma experiência que você nunca tinha imaginado. Nunca tinha tido. A imagem que você tinha de igreja foi ali refeita, né? Perfeito. E aí, depois de um tempo, eu tive um encontro verdadeiramente com Deus, mais do que admiração, do que tudo que tinha ali. Sim. Eu tive um encontro, e aí minha vida mudou. Aí eu comecei a viver com Deus, comecei a abrir mão de coisas, que, inclusive da namorada, porque eu queria Deus de uma forma muito intensa, sabe? Eu queria buscar Deus, eu queria estar com Deus. Tu me viu uma vez as pessoas me falando que eu era profeta, lembra? É o profeta. É por causa disso, porque eu subia monte, eu queria Deus, sabe? Onde falava Deus está ali, eu ia. A sua sede foi muito grande. Minha sede era muito grande. Isso é muito interessante, Frank, porque a nossa sede por um pai é muito forte, né? E Deus se revelou para você dizendo: olha, você encontrou seu pai, está aqui, ó. Então, você não teve isso a sua vida inteira de maneira física, presente ali, de maneira que você pudesse enxergar, palpável, mas Deus estava dizendo: eu vou levar você para esse lugar de intimidade, né? E é Ele que foi, aí colocou em você essa sede muito grande de estar com Ele, né? De estar com Ele. De entendê-lo também nesse relacionamento familiar. Que tremendo. E eu aceitei Jesus e nunca fui de nenhuma outra igreja. Algumas pessoas falam assim: mas você é da Assembleia? Eu nunca fui da Assembleia. Ali eu aceitei Jesus, ali eu me batizei, ali eu me casei, meus filhos, todos ali. Então, esse foi o seu universo nos últimos 20? 96? 96, até hoje, quase 30, 28 anos. Quase 30 anos ali, servindo ali. Eu ganho de você porque eu estou há 51 na Nova Vida.
Mas não vale, né? Não vale. Quando eu nasci, meus pais já estavam lá. É igual o pastor, uma vez o pastor discute, brincando com um membro da igreja lá, o irmão falou, rapaz, você está sumido? Ele falou, não, rapaz, está sumido não. Então vamos ver quem vai mais na igreja, eu ou você? O pastor fez o desafio. Eu falei, não vale, né, pastor? Não vale. Aí é uma certa covardia aí, né? O pastor está lá direto. Covardia. E realmente não tem comparação nesse caso, porque realmente eu tive esse privilégio muito grande. Nasci ali já nesse ambiente, mas na nova vida. Vida inteira. E é difícil encontrar uma história paralela igual a sua, assim, que também só foi dali daquela igreja a sua vida inteira. Só ali. Mas você com certeza conheceu muita gente, muitas igrejas, visitou algumas igrejas, conhece esse universo de uma forma geral. Muito. Mas percebeu Deus convidando você para ser fiel ali. Junto. Tive convite, bispo, de ir para outras igrejas. Vem para cá que você vai ser pastor aqui. Esses convites. Eu conheço. E aqueles mistérios. Eis que eu te digo. Às vezes é isso que eu te digo de mim mesmo. Então, eu tive isso, cara, mas meu coração sempre teve desejo de estar ali. Eu sempre sonhei em ser pastor da Nova Vida, né? Isso é para mim. E as pessoas falam, rapaz, aí você não vai ser, vem para cá. Eu falei, não, cara, Deus me chamou para esse lugar, eu estou aqui. E eu lembro que aconteceu. Você pode contar uma curiosidadezinha, que você me disse que a gente, quando estava construindo a piscina, lá no nosso espaço, que fica do lado da igreja, que é o espaço que a gente faz para retiro, que a gente chama o Sítio Nova Vida, você trabalhou lá também. Trabalhei. Né? Se envolveu bem novo. Bem novinho, 17, 18 anos foi quando eu cheguei na igreja lá, aí... Precisava de gente? Precisava, pastor Emanuel. Começou com o pastor Emanuel, né? Pastor Emanuel que estava lá. O pastor Emanuel que estava lá, e ele falou, rapaz, você primeiro perguntou se eu queria ir pro retiro. Tu quer ir pro retiro? Eu falei, quero. E o dinheiro? Eu falei, não tem dinheiro, quero ir pro retiro. Então vem cá, ajudar algumas coisas aqui na igreja. E aí estava tendo obra lá. Ele falou, vai lá para a igreja lá, o bispo está precisando de gente lá, bispo Juscelino. Aí fui lá, comecei a ajudar lá na piscina da igreja, fazer obra. De lá o bispo Juscelino me levou para Madureira, Nova Vida Madureira hoje. Na época que estava para inaugurar a Madureira. Vai lá trabalhar na Nova Vida Madureira. Fazia tudo, né? Fazia tudo, rapaz. E hoje estou aí, pastor. Isso aqui é fantástico. Né? Escola. E hoje eu estou aqui, pastor da Igreja Nova Vida. Você está lidando com um rapaz jovem ali que está ajudando num trabalho simples, trabalho braçal. Quando é que você imagina que um dia você vai estar impondo as mãos ali, né, sobre a vida dele? Sobre a vida. Alguns anos depois e lembrando, né, Deus tem um propósito aqui que começou lá atrás. Uma história de reino. Então, você sempre no Parque Fluminense com o pastor Emanuel no início. Em algum momento, já lá atrás também, o pastor Josemar que assumiu. Pastor Josemar, meu você amigão. Você ficou lá com ele, seu amigão. 25 anos do lado dele ali. Né, ele me servindo, posso dizer. Me ajudando, estando do meu lado. Né, um paizão, né, ele, a pastora Vera. Né, nós temos um relacionamento muito bom, sabe? E aprendi muito com ele. Hoje é a minha referência de pastor. Né? Até hoje. Hoje eu estou pastoreando, né, conforme falamos aqui, 3 anos. E ele é uma referência para mim de pastor. Hoje eu tenho colocado muita coisa em prática em Nova Iguaçu que eu aprendi com ele e com a Vera. Por isso que sempre que ele fala de você, os olhos brilham, ele tem um prazer imenso. E eu entendo isso. Porque toda vez que a gente vê alguém que a gente ajudou em algum nível ali naquela formação, mas principalmente quando a gente vê alguém que está sendo sério naquele ofício, e às vezes carrega um pouquinho do que a gente também depositou, isso traz uma alegria imensa. Demais. Porque nele existe uma realização também, né? Existe uma sensação de dever cumprido, que Deus está usando a sua vida. Eu entendo como isso é maravilhoso, e ele realmente fala muito bem de você, assim como todo mundo fala muito bem dele, todo mundo que eu conheço, e está assistindo a gente, querido Josemar, você é uma bênção para a gente. Frank, nesse tempo todo, você foi líder de jovens. Sim. E você também sempre gostou muito de atuar com ensino. Você curte demais essa praia aí, né? Curto, mas não começou assim, não. Conta o início. O que acontece? Eu sempre gostei de estar pregando, né? Sempre tive esse desejo de pregar a palavra de Deus. E eu lembro que a minha primeira mensagem foi num culto no lar. Né? Eu lembro até hoje que eu preguei. Preguei sobre Zaqueu. Acho que todo mundo já pregou sobre Zaqueu, mas foi minha primeira mensagem. E depois que eu terminei de pregar no culto no lar, né, eu tive esse desejo, essa sede de pregar a palavra. E eu comecei a pregar no trem. É mesmo? Minha mensagem primeiro foi no trem. Chamei um rapaz que tocava violão lá na igreja. Olha só. Silvion Clay. Vamos pro trem, cara, vamos. Aí cantava um louvor no trem, depois eu levantava e começava a pregar
no trem. Foi por aí que o pessoal começava a me chamar de profeta, né? Olha só. Você já tinha visto trem. alguém fazer isso? Já. Né? E aquilo te inspirou. Me inspirou. Você Queria sabia pregar, que podia ter resultado. Queria pregar, ninguém dava oportunidade na igreja. No trem você obrigava todo mundo. Vou pregar. E ali eu pregava, né? E aí trazia sempre uma mensagem. Onde você pegava o trem? Qual estação? Pegava no Gramacho, descia até o centro da cidade pregando. Olha só. Pagava a passagem, descia pregando, subia pregando. E aí isso começou a inspirar, quando eu chegava, contava os testemunhos. Alguns jovens começaram a querer ir comigo, né? E a gente ia, pregava, até o dia que a prefeitura barrou o culto no trem. Ah, meu Deus. E eu parei de pregar no trem, aí eu falei, cara, e agora? Como é que vai ser? Como é que eu vou... Mas hoje ainda tem uns pregadores clandestinos aí, né? No trem, ainda tem, sempre tem. E eu falei, parei, né? Eu falei, como é que vai ser? Como é que vai ser? Né? Fecharam a porta do trem para mim. Né? E aí foi quando começou a abrir as oportunidades na igreja, né? Principalmente na juventude. E eu sempre gostei de ler, eu ouvia mais do que lia. E as pessoas diziam que minha mensagem tinha um ensino, minha mensagem tinha uma... Né, era uma mensagem didática, né? Então eu comecei a voltar para essa parte então, de ensino, né? Comecei a aprender, a observar essas pessoas mais do ensino, porque antes eu observava mais os pregadores, né? Tinha uns pregadores como referência, então eu passei a começar a estudar mais a área do ensino, né? E aí comecei a desenvolver um pouco mais essa área. Aí eu entrei para a faculdade, então comecei a ter mais algumas experiências, mais algumas pessoas como referência, né? E comecei a desenvolver. Acabei entrando nesse lado do ensino, mas foi assim, bem natural, nada forçado, né? Mas que era mais o desejo de querer conhecer, de querer buscar, do que propriamente para poder se preparar, ensinar, né? As coisas foram acontecendo bem naturalmente. Né? O desejo de pregar me levou a buscar conhecimento. O que você mais fazia? Você falou que você ouvia mais do que lia. Isso. Você ouvia, no caso, CD ou rádio? CD, no caso, DVD, né? DVD. Né? Alugava, ia para as lojas alugar. Quem que você gostava de ouvir? Cara, no começo, a minha referência de pregação era um pastor assembleano. Okay. Não sei, Edekazu Takayama. Esse eu não conheço, olha aí. Está no japonês. Imaginei, com o sobrenome desse aí. Não conheço esse nome, fala um pouquinho dele. Ele é um pastor assembleano, né, daqueles que pregou no Gideões Missionários, a maioria das mensagens dele era no Gideões Missionários. Se tornou político também. Né, hoje ele está vivo ainda, já bem de idade. Então ele foi a minha referência. Né. Eu lembro que minha mãe brigava comigo que para eu poder assistir o DVD dele, eu tinha que assistir de madrugada. Porque durante o dia minha mãe falava, não aguento mais ouvir esse japonês aqui em casa. Eu comprei, na época era fita cassete, quando eu comecei. Eu comprei o aparelho para casa. Né? E pelo menos para ouvir devia ter um fone de ouvido, né? Não tinha, TV, cara. Era para videocassete, não tinha. Se tinha, eu não tive acesso. Né? Então essa foi a referência. Depois vem vendo outros homens como referência. Né? E quando eu entro nessa área de ensino, o cara que eu tenho como referência é o Hernandes Dias Lopes. Né? Sim, aí comecei a ouvir um pouco mais Hernandes Dias Lopes. Isso aí. Que é referência. É assim, bem natural. Legal. E são excelentes referências. A gente conhece o Hernandes, por exemplo, muito pelo equilíbrio que ele traz. A gente, né, confia bastante assim, no aspecto doutrinário, com outros que Deus tem colocado perto da gente, que tem nos abençoado tanto. Né? E você ensina, hoje você é professor da nossa escola, na Escola Avanços, os alunos gostam muito de você, justamente por causa de perceber em você uma capacitação de Deus, uma habilidade para isso, mas também pela unção que Deus tem derramado na sua vida. Existem alguns temas que você gosta mais de ensinar, que está bem no teu sangue, assim? Cara, o que queima muito no meu coração hoje, que eu tenho falado bastante sobre o reino de Deus, né? Reino de Deus, graça, essas coisas. Mas uma coisa está sempre ligada a outra, né? Sim. Hoje eu tenho falado muito sobre o reino de Deus, que é eu costumo dizer que essa foi a mensagem central de Jesus. Sim. Quando Jesus veio, a mensagem central dele foi sobre o reino de Deus. Jesus prega sobre o reino o tempo todo, depois que ele parte, né? A gente pensa que os discípulos, os apóstolos, vão dar continuidade à mensagem do reino. Aí os apóstolos têm uma mensagem totalmente diferente. Ele vai pregar sobre a ressurreição. Yes. Né? E Jesus prega, então, a mensagem de Jesus sobre o reino e a mensagem dos apóstolos é sobre ressurreição. Então, a mensagem de Jesus o tempo todo era sobre reino. Né? Hoje as pessoas falam muito, né, sobre reino de Deus e reino dos céus.
Você sabe diferenciar? Sei, pelo menos eu tenho um pensamento, né? Qual é o seu pensamento? O que acontece? Reino do céu, mas uma situação geográfica, né? Uhum. Geográfica, reino do céu, onde está localizado. Reino de Deus é o proprietário do reino, é como se fosse falar de Israel, né? Povo de Deus, né? E povo de Israel. Uhum. Povo de Israel, geográfica, Israel, é parte geográfica. Povo de Deus é aquele que é proprietário do povo. Então é mais uma parte geográfica. E isso é interessante, essa diferença entre reino de Deus e reino do céu, porque se a gente trata isso no Novo Testamento, que só encontra no Novo Testamento, nos Evangelhos tem 50 ou 51 vezes falando dessa expressão, reino do céu e reino de Deus. Só que reino do céu é encontrado no Evangelho de Mateus. Ok. Só no de Mateus é encontrado. Se eu não me engano, acho que é 33 vezes é encontrado no Evangelho de Mateus falando sobre... Eu já ouvi falar que significa para o leitor a mesma coisa, só que para o leitor de Mateus, que era mais o público judeu, tinha mais a ver usar essa expressão. Tinha mais a ver. É verdade, é exatamente isso. Porque acontece, Marcos, Lucas e João, né, para ele falar sobre o reino de Deus, porque está lidando com o povo. Marcos está lidando com o povo, né, com os romanos. Né? Escreve para os romanos tem vários deuses, então ele quer anunciar um Deus para os romanos que os romanos ainda não tinham conhecimento. Lucas, para o grego, faz a mesma coisa. Então ele quer anunciar para o grego um Deus que eles não tinham conhecimento. João escreve para a igreja, porque João quer anunciar um Deus, quer dizer que Jesus era Deus, que Cristo era Deus. Mas Mateus não está escrevendo para os judeus. E os judeus tinham um pensamento diferente. Qual é a intenção dos judeus? A história do judeu, o pensamento dos judeus. A Torá. O que a Torá diz lá no início? Que criou Deus, os céus e a terra. Que Deus vem do céu, vem à terra e começa a criar. Então o judeu conhece um Deus que vem do céu. Jesus aparece em Mateus ali fazendo a oração, né? Que seja feita a tua vontade. Pai nosso, que seja assim na terra como assim nos terra, céus. Como assim no céu? Já apresentando que é o ambiente de Deus. Porque os judeus tinham essa expectativa de céu. A vida toda a expectativa de céu. Então, o que o Mateus vai escrever? Como ele vai escrever para os judeus, ele vai usar a expressão céu. Para que o povo judeu entenda que esse Deus que está vindo, esse Cristo que está vindo, ele é enviado do céu, que é o mesmo que chegou lá no início. Foi prometido. Que foi prometido. É o Messias esperado. E isso vai dar um pouco de impacto na vida do povo. Por quê? Como é que o João comenta? Que Jesus traz a mensagem do reino, mas quem anuncia o reino é João Batista. Então, como é que João Batista começa anunciando? Ele diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Isso dá uma confusão. Porque o povo já entendia de reino. Era comum um reino dominar um outro reino naquela época. E era comum ter um mensageiro para poder anunciar. E geralmente ele não anunciava um rei, né? Ele anunciava primeiro um rei. E João Batista faz a diferença, ele anuncia um rei. Ele não anuncia com o rei. Mas o povo judeu, ele já tinha sido anunciado para ele um rei, que é quando aqueles magos vêm do Oriente. Eu vim aqui para adorar um rei que nasceu. Isso aí. E o povo judeu faz o quê? Não. O que Herodes faz? Manda matar. Então primeiro vem o anúncio do rei, para depois vir o anúncio do reino. E aí João Batista começa com o anúncio do reino. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Isso dá um nó na mente das pessoas, porque eles sabiam do reino que vem do Oriente, que vem do Ocidente, o reino que vem do Norte, o reino que vem do Sul, do Leste. Mas ninguém tinha ouvido falar de um reino que vem do céu. O do céu, como é que é esse reino do céu? Então, transcendental agora. Transcendental. E qual é a mensagem de João Batista? Arrependei-vos. Mudar a mente, pensamento. Muda a sua forma de pensar para você receber esse reino que está chegando, é um reino novo. Ele está preparando o que? A mente e o coração do povo. A expressão que João Batista usa para arrependimento é isso, mude sua mente. Muda a sua forma. É o preparar o conhecimento. Arrependimento, eu estava conversando com o pastor Jonathan, né? Eu ia falar Donca. Seu amigo, Donca. Eu ia falar Donca, Jonathan, né? Eles estão querendo preparar estão se aprofundando sobre isso, sobre relacionamento, sobre arrependimento, né? E a pergunta que se fica, arrependimento hoje é aquilo que eu deixo de fazer ou aquilo que eu passo a fazer, né? Esse é o pensamento. Né? Que arrependimento está mais ligado àquilo que você passa a fazer a partir de agora do que aquilo que você deixa de fazer. Vai muito além. Para quem não sabe quem a gente está falando, o pastor Jonatas esteve com a gente algum tempo atrás também, no nosso encontro de homens, que é o pastor Jonatas Leônio, que ele tem um podcast também. Tem. Ele está lá de Bragança Paulista, nos abençoa tremendamente aqui, fala muito sobre as questões emocionais, questões da mente, né? Isso aí. Eu acho que o nome é Divinamente. Divinamente. E esse é um princípio muito interessante. Arrependimento é mudança de mente
E se encaixa nas duas questões. Mas, em geral, se você muda de mente, a gente fala que você muda de sentido, de direção. De sentido, perfeitamente. Então, você vai passar a fazer algumas coisas que antes você não estava fazendo. Você não estava fazendo. E, claro, vai acabar deixando de fazer algumas também. Vai acabar deixando. É o que Jesus diz para a mulher adulta. Vai e não peque mais. Sim. Jesus não fala para ela, vai e não adultera mais. Uhum. Porque não é só deixar de adulterar. Não é, então não está ligado o que você vai deixar de fazer, mas aquilo que você vai fazer. Uhum. Então vai muito no caso, se santificar. É isso aí. Se santificar em uhum. em toda a área, né? Isso foi um problema para aquela época, quando João Batista começa a anunciar, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. A pessoa está preparada para poder receber esse reino. Para nós hoje, brasileiros, isso é difícil compreender e entender. Uhum. Porque a gente tem um pouco de dificuldade desse entendimento de reino, porque nós vivemos num país democrático. Né? República, né? E aí nós temos um pouco de dificuldade. O que acontece naquela época? Todas as vezes quando um reino começava a dominar um outro reino ou colonizar um outro reino, algumas mudanças aconteciam. Uhum. Então o mensageiro vinha antes para poder preparar o povo para uma mudança que ia chegar. O mensageiro vinha e anunciava, está chegando o rei do Oriente, do Ocidente. Vai acontecer uma reforma. Vai acontecer uma reforma, vai acontecer uma mudança. Uhum. O que João Batista está fazendo é isso. Está anunciando que vai acontecer uma mudança. Legal. E toda vez que o reino chegava, algumas coisas mudavam, mas eu destaco três. Né? Três coisas assim, que o reino costumava mudar quando chegava para colonizar um outro reino. Uhum. É a cultura, filosofia e a língua. São as três coisas. Se a gente olhar para o Brasil, é muito nítido isso, né? Quando o Brasil foi colonizado por Portugal. Né? Qual a primeira coisa que mudou? A cultura. Se a gente olhar para a gente hoje, questão de cultura, né, se falava que na época eram os índios que estavam aqui. Como é que a gente se veste hoje? Isso é cultura. A gente se veste como os europeus. Como é que a gente se alimenta? Almoça, janta? Né? Não como os índios, mas sim como os colonizadores. A maneira como eles. Poderia-se dizer que a gente está imitando o rei deles. O rei deles. Uhum. Então, o que aconteceu quando eles colonizaram? Mudou a nossa cultura. Uhum. Depois, o que ele mudou? A filosofia, a maneira de pensar. A gente não pensa igual os índios, né? Aquilo que a gente tem de entendimento de índio. Uhum. A gente não pensa, a gente pensa igual os europeus. E os nossos pensamentos não são só nossos, a gente sofre influência. A gente sofre influência. E a língua? Qual é a língua que nós falamos hoje? A língua portuguesa. Não é brasileira. Não é língua portuguesa. Então, quando o reino começa a colonizar, essas mudanças acontecem. Uhum. O que a Bíblia fala, quando você até citou, né? Quando orares assim, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. O que nós estamos clamando? Pela uma cultura que há no céu. Venha com essa cultura. Vem com essa filosofia e vem com essa língua. Então, é uma mudança. Então, eu passo a pensar diferente, eu passo a ter uma cultura diferente, eu passo a falar de forma diferente. Eu falava de um jeito, agora eu falo de outro. Porque quando eu falo, as pessoas têm que identificar. Como é que Pedro foi condenado, entre aspas, pelas pessoas? Não, você é um deles, a tua fala é igual a dele. É verdade. Identificar a cultura nele. Identificar a cultura do reino dele. Porque se muda, você estar aberto para a transformação. É isso. E é exatamente absorver a cultura, a filosofia e a língua do rei, que é o responsável pelo reino. Eu ouvi um pastor falando dentro dessas mesmas linhas, né, sobre um pastor famosíssimo que morreu algum tempo atrás no acidente, a gente ficou muito triste, que foi o Myles Munroe, que é uma fera, né? Acompanhei ele muito. Deus usou a vida dele tremendamente. E ele, se eu não me engano, era de Bahamas. E ele falava que o seguinte, que quando Bahamas era uma colônia inglesa, aí ele falou assim, você sabe por que lá nós dirigimos nosso carro do lado esquerdo, né? Nós dirigimos aqui do lado direito da pista. O volante do carro deles é do outro lado, tudo diferente, né? Que a gente pensa assim, se a gente tivesse numa situação dessa, tivesse que dirigir num lugar desse, a gente ia enlouquecer. O risco de acidente se torna muito grande. Ele falou, você sabe por que nós dirigimos do lado esquerdo? Por que o nosso volante é do lado direito? E todo mundo pensou, porque vocês foram colonizados. Ele falou, não, porque o nosso rei faz assim. Você sabe por que nós falamos essa língua? Porque o nosso rei faz assim. Então, eu achei interessante, porque o reino existe, ele é feito com base na cultura daquele responsável, daquele governante. Sim. Então, falar do reino de Deus,
usando essa analogia, é imitar todos esses aspectos do rei. O rei se torna agora, daqui a pouco, naturalmente, né, a sua referência. Então você vai se tornando e vai, até mesmo no coletivo, absorvendo aquele pensamento, aquela cultura, aquela língua. Exatamente isso. Exatamente. É muito interessante. Exatamente isso. E Jesus traz essa como a sua mensagem central. Você acha que o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, é uma apresentação do reino de Deus? Sim. E dá um nó na cabeça de todo mundo, né? É porque é radical, né? É radical. O que Jesus fala ali, ninguém está pronto para ouvir. Ninguém está pronto. Lá atrás, até hoje, não é fácil. Né? Dá um nó na cabeça de todo mundo, porque é totalmente o contrário do que o pessoal tinha de pensamento. Verdade. Né? De que é certo, do que é de governo. Começa com bem-aventurados e ele vai dizendo que os mansos são bem-aventurados, os pobres de espírito. Ninguém entendia isso. Porque para eles era o contrário. Totalmente. Se você for manso, você vai sair perdendo. Vai sair você não perdendo. é bem-aventurado. Você não é bem-aventurado. Jesus realmente vai assim, de uma maneira muito forte, confrontando todos os pensamentos que eles tinham. É as boas novas, né? A Bíblia fala das boas novas do reino. O evangelho é isso, a palavra evangelho é isso, é boas novas. Sim. Né? Por isso que Jesus até ensinava em parábolas, que era difícil para o povo receber. Né? Nessa parte do Sermão da Montanha, ele foi um pouco mais direto, mais literal. É isso, isso, e é isso, e é isso. Né? E para a gente ficou uma coisa assustadora. Quando ele quer, para as pessoas que de fora, ele começava a pregar o quê? Por parábola. Para se tornar mais fácil, para se tornar mais compreensível. Usa uma imagem para deixar um princípio. Né? No final do Sermão da Montanha, ele faz isso quando ele fala daquele que constrói a sua casa sobre o terreno sobre a areia e sobre a rocha. A rocha, né? É uma parábola. É uma parábola. Né? Que ele quer justamente para todo mundo ajustar, para todo mundo entender e compreender. Exatamente. Tudo que a gente falou aqui agora tem que ser praticado. Tem que ser praticado. Né? E a mensagem figurativa, né? É você pegar a figura do que você conhece, do que você conhece, para eu tentar te explicar aquilo que você não conhece. É a mensagem figurativa. Então a parábola o que era? Uma história que em algum momento alguém já tinha presenciado. Em algum momento alguém já tinha ouvido. Né? Então ele vai contar uma história que todo mundo conhece para tentar explicar aquilo que ele não conhece. Porque é novo o reino de Deus. É uma coisa nova para todo mundo. Você então acha que as parábolas que Jesus contava, as pessoas já tinham ouvido aquela história? Em algum momento alguém já tinha vivido aquela história. Sim, eram histórias às vezes conhecidas, mas que Jesus aplicava por um propósito. Aplicava com um propósito. Bom, talvez tenha as duas coisas, mas eu aprendi que Jesus era o autor daquelas histórias, como quem diz assim, ele está inventando aquilo, mas talvez algumas histórias fossem conhecidas. Em algum momento, se você pegar as parábolas de Jesus, né, depois de Jesus, em algum momento a gente já viveu aquela situação. Por exemplo, a parábola do filho pródigo. Provavelmente, tirando os filhos pródigos, né? Tirando esses meninos, em algum momento você já ouviu uma cena, uma história parecida. Parecida, né? Embora a história pareça bem forte, até um pouco exagerada, né? Porque é uma história, ainda assim traz paralelos com a vida das pessoas. Em algum momento alguém já viveu isso, ou já presenciou. No caso do filho pródigo, todo mundo um dia já perdeu alguma coisa de valor, né? E você vai buscar até encontrar, e você vai... Não importa, as outras coisas que são importantes estão guardadas. O filho mais velho está em casa, né? As 99 estão guardadas lá, as ovelhas, mas o foco agora é naquele que está perdido. Então Jesus deixa o princípio. Eu acho legal, fantástico, porque quando Jesus começa a história, a parábola do filho pródigo, ele começa a partir de uma crise entre os fariseus e os pecadores, né? Sim. Ele fala, por que o Jesus senta com essas pessoas, todas elas de péssima fama, né? Pecadores que todo mundo sabe que são pecadores. Em outras palavras, por que ele não senta com a gente? E aí Jesus conta aquelas 3 histórias. A parábola, na verdade, a mensagem são as 3 parábolas, né? É uma trilogia, né? Mas para falar da mesma coisa. E o princípio é um só. É a pergunta, como que Deus olha para pecadores? Qual é a visão que Deus tem a respeito de pecadores? Aí eu acho fantástico, porque no final das contas o pessoal é convidado, é desafiado a pensar numa coisa que nunca tinha pensado. De que Deus não olha para o pecador e vê uma pessoa má. Ele olha para o pecador e vê uma pessoa perdida. Assim como a ovelha, a dracma e o filho. E tudo que importa não é julgar como que a gente vai ajustar esse comportamento, mas é encontrar, é trazer de volta para casa. Porque na verdade os dois estavam perdidos, né?
Os dois filhos. Os dois filhos perdidos. E para quem Jesus está tendo a mensagem, que é para os fariseus, os mestres da lei que achavam, né? Sim. Ser santo, que Jesus está querendo dizer, vocês dois também estão perdidos. Está todo mundo perdido. Porque se você parar, né? Por que ele faz essa trilogia, né? Porque a ovelha perdida, ela simboliza o rapaz que saiu de casa. Mas a dracma perdida, ela simboliza o rapaz que ficou em casa. Exatamente. Perdeu-se dentro de casa. Perdeu-se dentro de casa. Né? Então estão os dois perdidos. Por isso que eu falo que não é parábola do filho pródigo, é dos filhos pródigos, no plural, porque os dois estavam perdidos. Então um é a figura. Né? E no final eu não sei porque que alguém escolheu lá atrás dar esse nome na Sociedade Bíblica, porque no texto de Lucas não tem título, filho pródigo. Não tem. Começa original, Jesus, né? A melhor maneira talvez de dar um título era um pai que tem dois filhos, né? Porque Jesus fala assim, um pai tinha dois filhos. Ou então os filhos perdidos, porque falou da ovelha perdida, da moeda perdida, agora é a hora de falar. Só que pródigo, se eu não me engano, eu sempre tropecei nessa palavra, significa gastador irresponsável, não é isso? Ele simplesmente pega aquilo e não dá valor a tudo que ele pega. É porque quando no início, né, quando eles vão dar esse título, ele só olhou para o que estava fora. Que se torna o protagonista, né, da história. Se torna o protagonista, que estava fora. A câmera vai seguindo ele, né? Ele sai, vai para outro lugar e a história dele continua lá, sendo uma história de destruição, de autodestruição, né? E aí ele acorda para a realidade que ele pode voltar para casa. Mas o grande herói da história é o pai. É o pai, né? É o pai que está ali, que abraçou todo mundo ali, que faz festa, festa para todo mundo. Verdade. Né? Mas você estava falando que Jesus usava bastante as parábolas. Sim. Porque ele mesmo diz isso, né? Porque o povo tem dificuldade realmente de entender. Entender a mensagem do reino de Deus. Você acha que para a gente hoje ensinar as pessoas, no tempo que a gente vive, essa metodologia é boa? De você trazer uma imagem que todo mundo consiga se identificar para trazer uma aplicação, para que aquilo se torne algo vivo para a pessoa? Principalmente quando se fala de escatologia hoje, né? Daquilo que vai acontecer. Principalmente. No fim dos tempos. Porque para mim poder falar da coisa futura, eu preciso saber das coisas presentes ou das passadas, né? Então eu pego a figura daquilo que está acontecendo, ou daquilo que aconteceu, para tentar compreender aquilo que vai acontecer. Hoje, a melhor forma de fazer a escatologia, que para mim é um mundo de possibilidade, né? É verdade. Eu nunca afirmo nada quando fazer escatologia. Eu acho que é uma ótima ideia. É uma ótima ideia. Hoje as pessoas afirmam vai ser assim, vai ser não. É a possibilidade de ser assim. Exatamente. De acontecer assim. Eu não sei. Não é nem apenas ser humilde, que é uma ótima ideia, mas é o quanto que a gente consegue realmente entender. Né? Isso. A gente já estudou várias linhas possíveis de interpretação do Apocalipse. Em todas elas a gente encontra algumas perguntas sem respostas. Alguns buracos que não são preenchidos. É por isso que tem a discussão até hoje. Então, hoje, quando você quer fazer isso, qual é a maneira que eu uso? Uma mensagem figurativa, né? Pega a figura. Eu acho que Apocalipse é um livro cheio de símbolos. Cheio de símbolos. Cheio de imagens, né? Não muito, talvez quase nada ali seja literal. Exatamente. Inclusive, é a revelação daquilo que os apóstolos pregavam. Então, a melhor maneira de eu poder entender o mundo escatológico, eu preciso primeiro estudar os evangelhos. O que os homens pregavam, para depois entender a revelação, que é a revelação daquilo que foi pregado. Aliás, essa expressão do Apocalipse, né? Revelação de Jesus. De Jesus. Então, daquilo que Jesus foi pregado, Jesus pregou. Então, se eu quero ensinar, entrar nessa área, a melhor forma que eu trazer é uma mensagem figurativa. Eu trago figura daquilo que a pessoa conhece. A gente é assim o tempo todo. Com os filhos em casa. Os filhos fazem a pergunta difícil. E o que é que você faz? Pega uma figura, conta uma historinha. Uma historinha, e depois você chega ao objetivo. Hoje é a melhor maneira da mensagem. É um método que Jesus usou para a sua mensagem. Então, uma certa vez, ele perguntaram para ele, Jesus, por que você prega por parábola? Jesus fala, porque você já faz parte do reino. Olha, Jesus fala, vocês já fazem parte do reino. Eu posso falar de forma literal. Eles não. Então, como é que eu faço para poder explicar aquilo que eles não conhecem? Eu uso a mensagem figurativa daquilo que eles conhecem, e aí sim eu aplico e explico aquilo que ele não conhece. Jesus começava sua palavra assim, o reino de Deus é semelhante a isso, ao homem que saiu. É uma semente. É uma semente. Então, Jesus o tempo todo estava pregando o quê? Sobre o reino. Né? E as parábolas ajudavam ele a trazer a explicação do reino. Então, esse método hoje ainda é... Eu gosto desse método, eu aprendi com Jesus. Eu também gosto. Aprendemos com Jesus. É isso aí. E realmente é extremamente eficaz. Todo mundo concorda que
é difícil encontrar alguém que não queira ouvir uma história, né? Ouvir uma mensagem, ouvir uma pregação, pode ser diferente. Agora, ouvir uma história, todo mundo para ouvir. E se você conseguir trazer dali um princípio, uma aplicação, a pessoa pode ser até transformada. Sim. Né? E dentro desse assunto tão maravilhoso que é o reino de Deus, como é que você classifica hoje, assim, onde que a gente está como igreja? Você acha que a igreja como um todo tem compreendido o que significa fazer parte do reino? Tem entendido o que é o reino? Na sua experiência, quando você olha assim para a igreja de uma forma geral, eu sei que o seu universo é mais a Nova Vida, durante muitos anos foi o Parque Fluminense, mas quando você olha de uma forma geral, será que o crente hoje tem uma compreensão boa do que é o reino? Estamos em processo, né? O reino está em processo na vida das pessoas, né? E algumas pessoas começam a compreender, começam a entender. E Jesus sempre pregou sobre o reino. Eu acho que todo cristão hoje tinha que entender e compreender isso. Acho que o primeiro estudo que ele deveria fazer é sobre o reino de Deus, porque é a mensagem central de Jesus. É compreender primeiro o reino. E aí ela começa a crescer dentro do reino, ela começa a desenvolver sobre o reino, né? Eu estava com uma pessoa, né, falando sobre governo, né, e sobre reino, né, sobre governo e sobre servir, né, servir no reino. Na verdade, são as mesmas coisas, governo e serviço. Uma coisa está ligada à outra, né? Como é que nós hoje governamos? Governamos servindo. Isso. Quando a gente fala de governo, qual a imagem que a gente tem de governo? De um rei. E essa é a imagem que temos de governo. De um rei que é servido, né? E que serve. Ele deveria ser o rei que serve, se for igual a Jesus, né? Porque existe essa possibilidade. Quando você pensa em governo, muita gente vai com a sua mente para aquela mentalidade, para aquela imagem do líder que quer só mandar. Só quer mandar. Então ele é governador, ele é o líder, todo mundo faz o que ele quer. Mas Jesus ensina um outro caminho. Diferente. Qual é o propósito do rei? É servir. Servir. Então você governa servindo. Como é que você governa? Servindo. É assim que vem o governo. Foi assim que Jesus fez. O que ele fez com os seus discípulos? Lavou os pés, servindo os seus discípulos. Hoje a gente, né, quando a gente vai dar uma liderança para alguém, a gente dá a liderança pelo governo que ela tem ou pelo serviço que ela faz? Então é pelo serviço. Eu vi ouvi uma vez atrás uma pesquisa. E nas pesquisas estava dizendo quem era o maior líder de todos os tempos. Né? E alguma pessoa dizia Billy Graham, fulano, ciclano. E no final da pesquisa, quem ganhou foi Jesus, né? Jesus tinha que ganhar, colocaram Jesus ali como o maior líder de todos os tempos, né? E aí depois veio a pergunta, mas como é que Jesus ganhou como o maior líder de todos os tempos se ele só liderou 12? E aí vem a resposta, né? Liderar, ele liderou 12. Mas servir, ele serviu a todos. O líder não é medido pela quantidade de pessoas que ele lidera. Ele é medido pela quantidade de pessoas que ele serve. Interessante. Então, e o impacto é muito grande, né? Muito grande. Dizer que ele só liderou 12 é diminuir demais. É diminuir. Porque ele poderia ter liderado só um. Se o impacto que esse causa é mundial, como é hoje, né? Um percentual absurdo de pessoas hoje seguem a Jesus por causa daqueles 12 lá de trás, né? Por causa daqueles que ele chamou lá, que começaram a igreja. Então não foram só os 12, ele através dos 12, ele serviu a todos. Serviu a todos. Como é que hoje é marcado o governo de Jesus? Pelo serviço que ele prestou. Isso mesmo. E não pelo que ele mandou. Não, com certeza. Aliás, Jesus nem fazia tanta questão, né? Não fazia muita questão. De ficar mandando. E a mensagem que ele deixa para a igreja hoje é esse: quem quiser ser o primeiro faz o quê? Sirva a todos. É isso. Legal. É essa que é a mentalidade, que a igreja precisa entender isso e compreender. De certa forma, a igreja está desenvolvendo, está crescendo com isso. Hoje as pessoas têm compreendido que nós estamos aqui mais para servir, ao serviço do reino. Quando alguém toma uma decisão por Jesus, quando aquela pessoa que antes estava num caminho distante de Deus, tem contato com a palavra, tem um encontro com Deus, confessa Jesus, crê, coloca a sua fé nele para ser salvo. Novo nascimento aconteceu. Esse é o momento onde alguém entra no reino de Deus. É o momento da salvação, no momento que a gente sabe que ela confessou Jesus, é o momento de entrada no reino? Na verdade, parece que a gente está assim, né? A gente é salvo para entrar no reino. Na verdade, não. Na verdade, o reino que vem a nós por intermédio da salvação. Entendi. Não é a gente que vai para o reino. Que às vezes a gente parece, né? Eu aceito Jesus, sou salvo e vou entrar no reino. Não. O reino vem a nós através do reino. O que Jesus falou? Pai nosso que está no céu, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino. Então é o reino que vem.
Então o reino faz o quê? Ele te salva para poder ter acesso a você. Então não somos nós que temos acesso ao reino, é o reino que tem acesso a nós, por intermédio da salvação. Por quê? O que a gente trata no Antigo Testamento? Havia o sacrifício. Todo sacrifício era feito para o povo receber o quê? Perdão. Só que a pessoa recebia perdão e não tinha acesso ao rei. Não tinha acesso ao rei. Uhum. Só o sacerdote entrava dentro do sumo sacerdote, dentro dos santos dos santos. Então a pessoa tinha perdão, mas não tinha relacionamento. Okay. Ela recebia todo o sacrifício no Antigo Testamento. A pessoa pecava, ia lá, levava o animal e sacrificava. A pessoa recebia perdão, mas não tinha acesso. Não tinha relacionamento com Deus. Só que Deus não está feliz com isso. Porque Deus não quer só te perdoar, Deus quer ter relacionamento. Não é só religião. Não é. Então ele não quer só te perdoar, ele quer ter relacionamento. Quando Jesus morre, a palavra de Deus diz que o véu se rasgou. Sim. Né, de cima a baixo. E a gente tem um entendimento, uma compreensão de que o véu se rasgou, que agora a gente pode entrar. Amém, eu até posso compreender. Faz sentido. Faz sentido. Mas será que ele não abriu para ele sair e ele vir até nós? Não é interessante. Como se tivesse contido, porque se ele viesse e a gente com o pecado que Jesus carregou sobre si, mas se estivesse sobre nós, estaríamos consumidos. Então vamos pensar por esse outro lado, né? Que o véu rasgou para ele sair. Porque ele foi colocado lá para ser preservada a sua santidade. Uma imagem dele, né? Sua imagem. Né? Não é qualquer um que vai chegar até mim. Não é de qualquer maneira que chega até mim. Só que agora Jesus morreu. E como ele não quer só perdoar, ele quer relacionamento, então vamos pensar se ele não saiu para poder ter relacionamento. Ou seja, é o rei que vem. Então, o reino vem através da salvação. Né? Então, a gente tem acesso, o reino tem acesso a nós por intermédio da salvação. Então, ele salva a gente para o reino ter acesso. Eu penso assim. Entendi. Né? Eu tenho um pouco desse... E você vê que a nossa compreensão tem que ser crescente, né? A gente tem que ir aprimorando progressivamente, assim, e aprendendo o que isso significa. Porque é isso que você falou, Jesus apresenta para a gente o reino, é a mensagem principal dele, mas ele sabe, né, que a gente é um processo contínuo de entendimento, de absorver isso. Então, eu entendi o que você falou agora, no aspecto de que o reino vem até a gente, significa que esse território de Deus foi expandindo. Né? Você se torna mais um lugar que ele consegue chegar. Né? Então, à medida que o reino vai avançando, são pessoas que estão sendo alcançadas. Por isso que é interessante a expressão que as portas do inferno não prevalecerão, é que as portas estão paradas, a gente que está avançando. É a gente que está avançando. E onde tiver obstáculo vai sendo quebrado. Vai quebrar, é o reino. O reino está sendo expandido. É o que o João Batista profetizou, a gente volta no início, né? Arrependível porque é chegado, é o reino que está vindo. Legal. Então ele vem até a gente, né? O reino que tem acesso a gente através da salvação. Muito bom. Como é que você interpreta quando a gente fala que o reino tem uma cultura, uma filosofia e uma linguagem, uma língua, né? Dentro desses três, como é que você exemplifica isso hoje? Como é que você acha que a igreja consegue interpretar isso? Quem está ouvindo a gente, por exemplo, fala, olha, eu queria saber se eu estou absorvendo a cultura, a mentalidade, a maneira de pensar, a filosofia, né? E a linguagem do reino. Como é que alguém consegue avaliar isso? Assim, eu imagino que, olhando para Jesus, vendo como é que ele age, como é que ele pensa, seja como a gente absorve essa cultura, não é isso? Isso. É só saber se as pessoas que estão à sua volta, ela tem sentido diferença na vida, né? As pessoas é que vão dizer. Elas são indicadoras. Elas que são as indicadoras. Entendi. Elas percebem. Acho legal quando você está num lugar que ninguém te conhece e as pessoas veem você diferente. A pessoa olha para você e fala, cara, você é crente? Eu já vivi uma experiência. Todo mundo acho que tem uma experiência dessa. Eu acho que todo mundo tem uma experiência, porque tem alguma coisa que está mudando em você. Que está diferente na vida das outras pessoas. E isso que você está falando é tão legal, Frank, porque eu acho que tem gente que experimenta o contrário, né? Isso é chato demais, muito ruim. Porque, muito tipo assim, ruim. Você... ninguém sabe que você é crente. E quando descobre, pergunta, você? Você? Ou seja, sua vida não frutificou absolutamente nada para que alguém percebesse que você é diferente. Exemplo, eu trabalhava na empresa, né, e eu, quando você me perguntou no início, quem é o Frank? Eu costumo me segurar nisso, né? Eu nunca costumo dizer quem eu sou. Porque eu quero que as pessoas percebam, eu quero que as pessoas vejam quem eu sou. E elas vão ver através do meu comportamento, através da minha maneira de falar, né, a minha linguagem,
da maneira que eu penso. Eu trabalhei numa empresa, eu não dizia que era crente, mas tinha pessoas que gostavam de conversar comigo. Sabe aquele negócio que Jesus estava andando com os discípulos? Quando ele falava, queimava algo no nosso coração, né? E as pessoas gostavam de conversar comigo, mas sem saber. E eu não precisava pregar o evangelho assim, você precisa aceitar Jesus. Não, eu conversava o dia a dia, o normal. Mas a minha maneira de falar de uma reportagem, de falar de uma política, já mostrava a diferença para ele. A maneira que eu pensava de política, a maneira que eu pensava quando falava de futebol, era diferente. Então as pessoas... Você estava, de alguma maneira, transmitindo a filosofia, a cultura e a linguagem. Vamos falar de futebol. Você perdeu, você que está lá. E eu vou falar do mesmo assunto. Mas a maneira que eu falo de futebol é diferente. Muito interessante. E aí as pessoas começam a pensar, ele é diferente. Ele não vê, você vê a forma positiva, vê o lado bom das coisas. Né? E é admirável, né? E é admirável. Porque o crente pode ter uma linguagem que pode até ser a correta, mas as pessoas quererem distância dele porque ele parece querendo ser superior. Verdade. E ao mesmo tempo está querendo empurrar para você uma maneira de pensar. E as pessoas, em geral, não aceitam isso. Se afastam. Exatamente isso. Né? Então as pessoas é que vê. As pessoas veem o reino em você. Legal. Quando a Bíblia fala, né? O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Acho que o apóstolo Paulo fala isso. Né? Não é comida e nem bebida. Porque as pessoas de início, quando o reino veio, o entendimento que eles tinham do reino é que o reino ia trazer comida e bebida. Porque era a maior necessidade que eles tinham. Sim. Né? Já que a gente está chegando aí um novo rei, tá chegando ele vai resolver esse problema. Vai resolver. Isso deu problema quando Jesus multiplicou os pães e os peixes. Porque qual foi a mensagem que o povo saiu dali pregando? Ele é o rei de fato. Ele traz comida, ele traz bebida, né? Ele multiplica, ele trouxe. Aí Jesus atravessa, chegando do outro lado, tem uma multidão esperando Jesus. A igreja está cheia. E aí Jesus fala, vocês querem comida, querem bebida? Então tá, vou trazer agora a mensagem do rei. E aí Jesus vai confrontar eles. Jesus vai falar assim, ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. As pessoas começam a olhar um para o outro e falar assim, mas não é esse pão que me anunciaram. Né? Falaram aqui que ele ia trazer comida, ele ia trazer bebida. Né? Então não é esse rei que a gente está esperando. Aí Jesus vai catucar um pouco mais, que aí ele vai falar, como ele está falando para judeus, então ele vai citar Moisés. Lembra aquele pão que o povo comeu lá no deserto? Então, pois bem, todo mundo comeu, voltou a ter fome, mas aquele que se alimentar de mim, jamais vai ter fome. Quando Jesus termina de pregar, não tem ninguém. Só os 12 discípulos. Por quê? Porque eles queriam comida e bebida. E Jesus falou, e Paulo fala, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, é o quê? Justiça, paz e alegria. Comida e bebida é coisa da terra. A terra produz comida e bebida. Deus deu uma ordem lá em Gênesis, né? Falou, terra, produz comida. Produz isso. E a terra produz até hoje. Nunca parou. Porque ela obedece uma ordem que Deus deu. Então o que é o reino de Deus? Não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. O que o reino de Deus é? Não é terreno. Aquilo que a terra não tem. Que legal. Aquilo que a terra não pode. Só que hoje, o que a gente tem de evangelho? Marcos fala isso, né? Que o reino de Deus está dentro. Está em vós. Então, se o reino de Deus é a justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo, e ela está em vós, as pessoas precisam ver. Isso aí. Justiça, paz e alegria. É isso que as pessoas precisam ver. Quando João sobe ao templo, né? Está lá o rapaz pedindo. O que ele está pedindo? Comida e bebida, uma moeda, esmola. E o que Pedro vai falar? Sobrevivência dele. Eu não tenho ouro nem prata, o que ele está dizendo? Não tenho comida nem bebida. Mas o que eu tenho, eu te dou. E ele vai. Então ele é curado. O que ele tem? Justiça, paz e alegria do Espírito Santo. É isso que as pessoas precisam ver de nós. Se as pessoas conseguem, né, perguntando, o que as pessoas hoje começam a identificar que ela faz parte do reino? Né? Quando as pessoas começam a identificar em você justiça, paz e alegria do Espírito Santo. É você saber que está seguro. É isso. Tremendo. Muito bom. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa é a definição que o próprio Senhor Jesus dá a respeito do reino de Deus, que ele vem anunciando, né? Com bastante ênfase, aliás, bem lembrado, é a mensagem central do Senhor Jesus. Bem explícita, eu costumo dizer que o Sermão da Montanha, a revelação do reino de Deus, é como se fosse assim, Deus dizendo, olha, é assim que eu vejo as coisas, é assim que eu vejo as pessoas, é assim que eu vejo a vida. É uma revelação do olhar de Deus sobre o mundo, sobre nossas vidas. E Jesus apresenta perfeito e completamente, e ele inaugura um tempo onde nós temos acesso a esse reino.
Hoje eu tive a alegria imensa de conversar com o meu querido pastor Franklin, que é nosso amigo, nosso querido pastor, já há muito tempo. Ele é Nova Vida Raiz e é pastor ali na Nova Vida Família da Fé, em Jardim Tropical, em Nova Iguaçu. E olha, se você não conhece essa igreja, é uma das mais bonitas que a gente conhece aí da Nova Vida. Vale a pena fazer uma visita lá, conhecer ali bem na pracinha, do lado da polícia. Do lado da DPO ali, da né? DPO, estão bem guardados ali, assim, né? Assim nós cremos. E que, assim, Frank, obrigado, foi um prazer te ouvir, ter esse tempo aí de muita inspiração que Deus está nos dando através da sua vida. Eu oro para que Ele continue iluminando você, Amém. Dirigindo você, usando a sua vida, Amém. Como já tem usado, para que aquela igreja possa também florescer, possa revelar justiça, paz e alegria no Espírito Amém. Santo, possa mostrar que o reino de Deus está expandindo e que Deus abençoe você. Amém. Queria que você desse suas palavras aí, finais, para as pessoas que estão assistindo com a gente, ficaram até agora aqui com a gente nesse podcast, antes da gente completar. Perfeito, né? Vou continuar falando assim, deixar uma mensagem do reino, né? Pedro fala que nós somos embaixadores do reino de Deus, né? Sim. Eu fico pensando o que é ser um embaixador hoje, embaixador americano no Brasil. Né? Hoje o embaixador americano no Brasil, ele está no Brasil, mas ele representa os Estados Unidos, né? Uhum. Ele representa, então ele está no Brasil, mas ele não é brasileiro, né? Nós somos embaixadores. Território, mas não é daqui. Então nós somos esses embaixadores. Né? Ele não fala por ele mesmo. Uhum. Ele fala pelo país que ele representa. Nós também não falamos por nós mesmos. Nós falamos pelo reino de Deus. Então não é o que eu acho, é o que o reino diz, é o que o reino fala. Nós somos esses embaixadores. Né? Inclusive, o embaixador ele é guardado pelos Estados Unidos. Hoje, se você ferir um embaixador, né, você ferir um embaixador, hoje, na verdade, você está ferindo uma nação. Uhum. Né? Se morrer um embaixador no Brasil, pode estourar até uma guerra. Verdade. Né? Porque você está indo contra uma nação. Então, hoje, nós somos guardados. Por ser embaixador do reino de Deus, nós somos guardados por esse reino. Né? Todo cristão ele é guardado, precisa entender e compreender isso, que nada vai faltar. Nós temos essa proteção, né? E que tudo isso vai passar. Tudo isso vai acabar. Graças né? a Deus. Nós não somos daqui. Jesus disse, meu reino não é daqui. Estou aqui só para expandir ele, né? Para governar ele. E nós somos esse representante desse reino. Né? E Deus e o reino vai crescer através de nós. Então que nós possamos ser, né, esse embaixador com excelência. Servir com excelência para que o reino possa se expandir e crescer, né, até que ele volte. É isso aí. Você é um representante de Jesus. Né? Ele usa a sua vida para refletir quem ele é na vida de outras pessoas. Obrigado, Franklin. Obrigado. É isso aí mesmo, embaixador, exatamente essa pessoa com esse poder imenso, que não é dele mesmo, mas é delegado a ele. E a gente tem essa missão hoje no reino de Deus. Que prazer estar contigo. Manda um beijo aí para Juliana também, para os filhos que estão aí também assistindo. Que bom essa turma toda que está servindo aí na nossa igreja. Que Deus abençoe a igreja de Nova Iguaçu, abençoe nossas igrejas, abençoe o seu ministério. Nova Iguaçu é Ruhu Nova Iguaçu. Ruhu Nova Iguaçu? Porque se não falar Ruhu, eles ficam chateados. Ruhu Nova Iguaçu, está para resolvido. Mas é isso aí. Que honra, que prazer a gente estar caminhando junto. Deus abençoe você. Obrigado por você participar com a gente até agora. Não esquece, divulga para quem você puder, segue a gente, né? Não deixa de que outras pessoas fiquem sem aquilo que abençoou a sua vida. Seja também um embaixador, um representante daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Obrigado por estar com a gente. A gente se encontra na próxima semana em mais um Vida na Vida aqui nesse canal. Até mais.